Bom, estou super animada de estar aqui com a Beth. A gente vai falar de um tema que a gente gosta muito, que é comunidades, e comunidades especificamente da área de tecnologia. A ideia aqui é mostrar para vocês um pouco dos benefícios que as comunidades têm para quem é profissional na área de tecnologia, mostrar um pouquinho também do trabalho que a gente faz em comunidade e, de alguma forma, a gente espera que vocês saiam daqui estimulados e estimuladas a buscar contribuir também com esse universo que a gente gosta tanto. É isso aí, boa tarde, pessoal. Eu sou a Beth e a gente está aqui com essa iniciativa de falar um pouco sobre comunidades de TI, né? Então, a gente vai falar um pouco da nossa experiência, falar um pouquinho também de como é que é esse engajamento e tudo mais. E obrigada pela presença. Bom, e antes da gente começar o conteúdo em si, eu sou a Bia, eu tenho 26 anos, eu trabalho na área de tecnologia há quase 10 anos. Hoje eu trabalho na Telefônica, que aqui no Brasil é conhecida como a Vivo. Trabalho na área de Cloud Computing, mas o meu background na área começou no suporte, depois fui para a área de infra, e agora eu estou trabalhando com cloud. Não sei com o que vou estar trabalhando daqui a uns anos, mas acho que essa é a evolução natural de quem está na área. A área evolui muito, ela cresce muito o tempo inteiro, então acho que a minha carreira ela tem crescido levando em consideração todas essas mudanças. Além do meu trabalho na Vivo, eu sou Community Manager na CISA de Minas, que é uma comunidade focada em engajar mulheres na área de infraestrutura de TI, e que a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas ao longo da apresentação. Beth, quer se apresentar? Rapidinho, eu sou a Beth, estou analista de infraestrutura no Senac, em Minas Gerais. Eu tenho 55 anos, já estou nessa jornada aí já há 35 anos, né? Então, a cada dia que passa, a gente tem mais vontade, né, de falar sobre o nosso trabalho, de contribuir com a comunidade, com a nossa experiência, né? E estou aqui junto com a Bia, né, da comunidade CISA de Minas, e a gente já vem fazendo uns trabalhos bem bacanas aí durante esse ano. E esse é mais um trabalho, né, que a gente está fazendo aí. E fiquem à vontade também, né, para perguntarem e tudo mais. Vamos lá, Bia? Vamos. Bom, para começar a nossa conversa, a nossa discussão, a gente trouxe aqui um pouco do que é a definição, né, do que são comunidades, por que elas existem e quais as formas que vocês podem contribuir. Eu acho que sempre que a gente vê alguma pessoa em comunidade, né, a gente sempre pensa que para ser de comunidade tem que saber palestrar, tem que saber falar bem em público, ou tem que ser muito especialista em um assunto, quando na realidade tem tantos meios para você contribuir que não necessariamente você precisa ser um mega especialista ou ter uma ótima comunicação para poder estar em comunidades. E as comunidades, o que eu acho mais legal é que elas são compostas por pessoas que têm simplesmente a vontade, né, de contribuir, de compartilhar com o próximo um pouco do seu conhecimento. E acho que na área de tecnologia existem tantas comunidades porque a gente tem sempre uma evolução da tecnologia muito rápida, é sempre muito constante. Então, as pessoas elas aprendem juntas, elas se ajudam juntas, até para, acho que, acompanhar esse crescimento, né, de conteúdo e o crescimento da tecnologia no mundo como um todo. E, bom, aqui acho que ficou um pouco desconfigurado. Eu não estava vendo. Bom, está um pouquinho desconfigurado aqui, mas para a gente continuar o papo, eu acho que um dos meios que a gente listou aqui e que é super bem valorizado de contribuição é a contribuição com open source. Existem muitas ferramentas desenvolvidas gratuitamente e abertamente para a comunidade. Então, se você gosta de codar, se você sabe codar, ou se você quer aprender a codar, uma boa forma de você fazer isso é através contribuindo, né, com ferramentas open source. Então, através de projetos no GitHub, você pode fazer isso abertamente da sua casa, pode ter acesso a pessoas do mundo inteiro que também contribuem com o open source.
e isso vai te fazer crescer muito na sua carreira. Eu tive contato com o desenvolvimento open source durante o tempo da faculdade, e foi uma experiência muito bacana para mim. Tem outros métodos também, que não estou conseguindo ver aqui agora, mas a gente listou também a questão de desenvolver documentações ou artigos técnicos ou conteúdos escritos. A gente está num país onde a gente fala língua portuguesa por padrão, né, nativamente. Só que grande parte dos conteúdos em tecnologia, eles são em inglês. Só que se a gente quiser estimular que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento técnico, né, da nossa área, é importante que a gente produza conhecimento na nossa língua. Então, se você quer contribuir também escrevendo alguma documentação de uma ferramenta que você aprendeu a usar, se você quiser criar um material escrito sobre algum projeto que você fez no trabalho ou na faculdade também, isso é uma forma de contribuição, né, Beth? A gente tem aí pessoas que têm blogs, né, e que abrem o espaço para a gente poder também contribuir com conteúdo, né? E também as redes sociais, né, o LinkedIn, o Twitter, são redes que a gente também pode publicar também artigos, né? A gente pode publicar posts, isso também agrega valor, né? E também é uma contribuição para toda a comunidade, né? Então, assim, a gente tem, quando a gente fala de comunidade, a gente tem comunidades de vários temas, mas o propósito é sempre o mesmo, né? É contribuir, é trocar informação, é ajudar aqueles que estão querendo entrar nesse mundo de tecnologia, né? Então, as comunidades hoje, elas têm uma força muito grande para contribuir, não só com a questão técnica, né, mas também com a questão humana, pessoal, que muitas pessoas ainda buscam também isso, né, não só uma carreira, né, profissional, mas também tem todas as habilidades, né, que querem desenvolver, que eu acho que isso também faz parte, né, um papel também da comunidade, né, Bia? Eu super concordo. E grande parte do meu desenvolvimento profissional nos últimos anos, ele se deve muito ao ambiente de comunidade. E aí eu vou entrar agora até na explicação de um outro método de contribuição também, que é super conhecido, mas que a gente às vezes até evita. Eu pelo menos evitei por muito tempo, por medo, que é a apresentação mesmo de conteúdo, seja através de palestras, seja através de vídeos no YouTube ou apresentações em canais como Zoom, Teams. Você pode contribuir com as comunidades também, apresentando conteúdos. Então, entra no mesmo cenário da contribuição de escrita mesmo. Então, se você aprendeu um tema e você quer repassar para outras pessoas, é super importante que você comece a treinar a sua apresentação, a mostrar. E eu me sinto muito mais confortável de fazer isso em comunidade do que, às vezes, no mercado de trabalho, né? Sempre que a gente tem uma apresentação para fazer no trabalho, tem aquela pressão de tem que ser perfeito, não pode ter um erro, principalmente apresentações que você vai levar para uma camada até mais executiva. Então, às vezes no mercado de trabalho você não tem tanta oportunidade de errar, mas dentro de comunidade você consegue ter esse espaço, né, para apresentar o seu conteúdo, testar a apresentação, ir melhorando também o seu modo de apresentar, a sua dicção. Então, grande parte do meu desenvolvimento nesse quesito, né, em comunidades, veio, né, desse método de contribuição em comunidades. Eu comecei palestrando abertamente, né, para o público, e hoje em dia eu me sinto muito mais segura quando eu preciso fazer apresentações mais sérias assim, no meu trabalho. Então, são métodos assim que se a gente souber casar bem, a gente consegue levar do pessoal para o desenvolvimento profissional. Então, recomendo muito que vocês, que se ainda não conhecerem, se ainda não praticarem esse tipo de contribuição, que deem uma olhada, porque vale muito a pena. Eu estou sem slide, mas eu lembro um pouco do conteúdo, então eu vou seguindo aqui enquanto o negócio vai se desenrolando. E, bom,
por que a gente fala, né, sobre contribuir com comunidade, né? O que pode trazer de benefício para a gente. Eu já listei aqui, já falei um pouquinho, né, que é legal a gente se desenvolver tecnicamente, a gente se conectar com outras pessoas diferentes da gente. Em comunidades a gente tem uma diversidade muito grande de público, uma diversidade muito grande de assuntos também. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha com infraestrutura, certamente vai ter alguma comunidade que vai falar de infraestrutura. Então, você pode se conectar com esse pessoal que fala de infra, que trabalha na mesma área que você e pode se desenvolver, pode criar o seu networking. Algumas das oportunidades que eu recebi, né, de propostas de entrevista para trabalho vieram de pessoas que me conheceram na comunidade. Então, é uma forma de você conseguir fazer que algumas portas sejam abertas para você no mercado e te ajudem realmente a conquistar o seu espaço. Bom, acho que voltou aqui. Tem um método aqui também que está listado, e eu já tinha esquecido, mas que é bem legal de falar, é a questão de mentoria de carreira. Eu já estou na área há um tempo e grande parte do que eu consegui evoluir foi com feedback, com mentoria, realmente de pessoas que já estavam na área há mais tempo que eu. Então, eu recomendo que, por exemplo, depois de um tempo, depois que você se desenvolveu na área, se alguma pessoa surgir pedindo ajuda, eu preciso de ajuda com o meu LinkedIn, preciso de ajuda para praticar uma entrevista, ajude, recomende, apoie, porque esse método me ajudou muito e hoje eu tento fazer na medida do possível, ajudando de maneira livre também, isso não é o meu trabalho, mas através da comunidade a gente consegue, né, direcionar e mentorar algumas pessoas que querem entrar na área de tecnologia. E acho que o último método que está aqui, que eu ainda não falei, é a organização de eventos, sejam presenciais ou online. Às vezes você não quer ser a pessoa que produz artigo, a pessoa que faz palestra, que está ali no holofote, mas você pode contribuir muito com a organização de eventos, que dá uma trabalheira danada. Quando você vai fazer algum meetup, ou por mais simples que seja, ele tem toda uma logística por trás para funcionar. E uma coisa que eu aprendi a pensar muito também, organizando o evento, é na questão de acessibilidade. A gente fala muito sobre diversidade de gênero aqui, o nosso trabalho, mas eu só fui parar para pensar, por exemplo, em acolher uma mãe no meu evento, quando ela falou, eu não tenho com quem deixar o meu filho, como que ela vai vir para uma oficina? Então, eu tenho que ter pessoas que possam olhar a criança durante o evento para que a mãe possa conseguir prestar atenção no conteúdo. Ou então, eu só fui parar para pensar em ter uma intérprete de Libras quando eu precisei receber uma pessoa surda na minha oficina. Então, a organização de eventos é um trabalho super legal, como eu falei, dá uma trabalheira danada, mas é uma forma de contribuir e você não precisa estar no holofote o tempo inteiro. Então, fica de recomendação para quem ainda não conhece as comunidades como um todo, mas quer ajudar, sabe? Se propõe a ajudar a organizar um evento online ou uma apresentação presencial, porque ali você vai entendendo a dinâmica e aos poucos você vai conseguindo contribuir de outras formas também, né? Deixa eu passar aqui. Bom, e aí, Beth, quer falar um pouquinho dos benefícios de contribuir com a comunidade? Bia, vou falar aqui um benefício que eu estou vivendo, né? Que é estar aqui, né? Hoje eu estou aqui como resultado lá do início, quando eu comecei em 2015, né, a participar de comunidades, e hoje a gente tem esse resultado de poder estar aqui falando um pouquinho, né, sobre a experiência que a gente tem de comunidade, sobre os trabalhos que a gente faz, tanto em eventos presenciais quanto em eventos online, né? Para mim, isso ajudou muito, tanto no falar, né, na apresentação. A gente sempre tem um medinho assim para falar com as pessoas, todo mundo olhando, e de repente assim, nossa, será que vai fazer alguma pergunta que eu não sei responder? E está tudo bem, porque a gente não sabe tudo, né? A gente aprende todos os dias, né? Eu acho que isso é fundamental também. Não importa se eu tenho
muitos e muitos anos de experiência, a gente sempre tem algo para aprender e aprender juntos e tudo mais, né? Outra coisa é a questão da gente conviver e colaborar com pessoas das mais diversas classes profissionais, né? Ou qualquer outro tipo de classe, sem nenhum tipo de distinção, porque a gente vê que a gente tem, todas as comunidades precisam estar abertas, né? Tem que estar de braços abertos a receber todas as pessoas que buscam, né, alguma ajuda para poder seguir algum tipo de carreira, né? A Bia falou das mentorias, né? Eu já mentorei algumas meninas também, e a gente vê aí que a gente ultrapassa essa relação de mentor e mentorada, né? Então isso aqui é bacana, né? Da gente ver a pessoa crescendo, acompanhar isso, né? E ver que a gente contribuiu um pouquinho para que essas pessoas possam aí alcançar os objetivos delas, né? A rede de contatos é fundamental, né? O LinkedIn hoje é uma rede que a gente utiliza muito para trocar informações. É um canal que eu tenho usado muito para ajudar algumas pessoas que pedem referência tanto de carreira quanto de aprendizagem, né? Cursos para fazer, distribuição de currículos, por exemplo, né? Avaliação de currículo. Olha meu currículo, vê se está bacana, né? Vê se eu vou ter chance de conseguir aí alguma coisa no mercado. Então a gente também ajuda nisso, né? Então eu acho que... E também aquela questão da gente, com todo esse trabalho, a gente servir um pouquinho de referência para as pessoas. Eu acho que isso é muito bacana, né? Quando você vê que algumas pessoas fazem alguns trabalhos, têm algumas conquistas e conseguem celebrar, a gente consegue celebrar isso junto com elas, né? Isso que eu falei, ajudar o aprendizado e o crescimento das pessoas, e isso é um benefício, né, que a gente tem, que é constante, né? A gente tem que ter uma atuação constante para que as pessoas possam se sentir engajadas em todas as atividades, né, iniciativas que a gente faz, né? Participar dos programas de contribuição de empresas que são relevantes aí no mercado, né? A gente tem, eu e a Bia temos alguns reconhecimentos dessas empresas pelo trabalho que a gente faz, não só pelo trabalho técnico, né, que a gente faz usando e contribuindo com conteúdo sobre essas soluções, mas também falando sobre as comunidades, né? Como, por exemplo, MVP da Microsoft, o VExpert da VMware, o Vim Vanguard da Vim, também, que é uma empresa de solução de proteção de dados, né? Tem o Cisco Champion também, que é uma outra empresa também, que é de conectividade de rede, né? Mais alguma, Bia? Tem o da Google, que é o Google Developer Expert. A AWS eu acho que também tem, não tem? Tem. Oi? A AWS eu acho que tem também, né? Tem da AWS, eu não lembro o nome agora, vou ficar devendo. Mas essas empresas, esses programas dessas empresas são muito bacanas, porque você consegue se conectar com profissionais até dessas empresas para se desenvolver. Sim. Você, dependendo do programa, não são todos, mas alguns pagam viagens para você conhecer a sede da empresa, eventos dessas empresas. Então, é uma forma de você ter o reconhecimento de grandes empresas e, ao mesmo tempo, se desenvolver profissionalmente. E isso dá uma visibilidade muito grande. Eu me tornei MVP da Microsoft recentemente. E eles têm um diretório público listando todos os MVPs do mundo. E aí, recentemente, um cara me mandou uma mensagem no LinkedIn falando assim: achei o seu perfil na lista de MVPs, vi que você conhece tecnologia tal, tem um projeto tal, você pode conversar para a gente ver como a gente consegue trabalhar junto? Então, é uma oportunidade de emprego que apareceu porque ele me viu fazendo contribuições para a comunidade, viu o meu conhecimento e me chamou. Então, é uma forma de vocês conquistarem também uma visibilidade e mais oportunidades também no mercado de trabalho. Esses programas de contribuição,
eles são geralmente anuais, né? Então não é porque você recebeu um título de MVP hoje que você vai ser MVP o ano inteiro, ou V-Expert, não. Eles são renovados anualmente, até porque para você estar no programa, você precisa estar contribuindo com a comunidade. Então, a partir do momento que você deixa de contribuir, você acaba saindo dos programas, né? Justamente. Você tem que manter, não basta entrar, né? Então, você tem que manter, a todo ano tem uma renovação, tem uma nova avaliação aí de tudo que você fez. Eles fazem toda uma triagem nas redes sociais, né? Então, se você fez uma apresentação igual essa aqui, por exemplo, que a gente está fazendo, a gente tem que mandar o link para eles, para evidenciar que a gente realmente falou, né, sobre comunidades e tudo mais, né? Então, como são programas mundiais, né, e alguns deles, as pessoas às vezes, não vou fazer porque tem que ser certificado VMware, precisa ser certificado da Vim, da Microsoft. Alguns não precisam de certificação, né? Não há necessidade. A única necessidade que tem é contribuição para a comunidade com a sua experiência, né? Com o seu trabalho. E aqui não há um vínculo da empresa que você trabalha com a comunidade, né? É um trabalho, né, que a gente faz, que é uma iniciativa nossa. Aqui eu tiro o crachá do Senac e coloco o crachá aqui de comunidade, né? O CISA de Minas, estou aqui com a Bia. Então, esse trabalho é um trabalho muito bacana, né? Eu sempre falo, em todas as palestras que eu dou, que hoje eu estou aqui justamente por causa disso, né? Foi um resultado de tudo isso que eu fiz ao longo aí de 5 anos, né? E que, ao longo do tempo, a gente vai, então, agregando mais valor a toda esse esforço nosso, né? Todo esse comprometimento que a gente tem. Bom, é isso. A gente listou aqui vários benefícios de contribuir com comunidades, o que são, e agora a gente vai falar de uma comunidade especificamente que tem um espaço muito grande no meu coração, digamos assim. Tem um carinho muito grande pela comunidade. Eu acho que foi um dos primeiros espaços em que eu consegui me sentir pertencente à tecnologia, depois de alguns anos nela, que é a comunidade CISA de Minas. Para quem nunca ouviu falar, não conhece, é uma comunidade com foco no engajamento de mulheres na área de infraestrutura de TI. O nome da comunidade ele é baseado no nome da função, né, de quem trabalha com infra, que é de sysadmin, que vem de System Administrator. Só que a gente botou sysadminas porque é sysadmin, só que para Minas, no caso, meninas. Apesar de ser uma comunidade com foco em engajar mulheres na área de infraestrutura, a gente super conta com o apoio de aliados. Então, homens são, sim, super bem-vindos na comunidade. É muito importante, inclusive, que vocês participem, contribuam, apoiem. A gente está nessa jornada, né, desde 2018, mais ou menos. Então, a gente nada mais é do que um grupo mesmo de amigas que trabalham na área de tecnologia, especificamente na área de infraestrutura, que se juntou e falou assim: a gente precisa fazer algo que seja mais a nossa cara. Porque grande parte, por exemplo, do conteúdo de comunidade ou dos eventos de tecnologia, eles são focados em desenvolvimento de software, né? A comunidade de desenvolvimento de software, ela é gigante, se você for olhar, ela é dividida até por linguagem. Então, se você quiser encontrar uma comunidade de Java, você vai encontrar uma comunidade de JavaScript, uma comunidade de PHP. Então, a comunidade de desenvolvimento de software ela é gigante, mas a comunidade de infra ela é sempre meio esquecidinha, assim, né? No churrasco, como eu gosto de dizer. Então, a gente criou o grupo justamente por sentir essa falta e também por sentir falta de mulheres falando sobre isso. Então, através da comunidade, a gente faz esse trabalho voluntariamente, ele é totalmente gratuito e aberto para quem quer participar. A gente produz meetups, oficinas, a gente também tem materiais técnicos escritos, em grande maioria em língua portuguesa, materiais técnicos e também de carreira na área. E a gente também oferece, nos 2 últimos anos, a gente tem passado a oferecer bolsas de estudos para mulheres que querem se desenvolver e querem estudar mais sobre alguns temas específicos na área de tecnologia. E a gente faz isso com o apoio de empresas.
eles geralmente oferecem para a gente essas certificações, vouchers, e a gente repassa para a comunidade. E eu trouxe aqui alguns dos nossos números nos últimos anos. A gente já conseguiu organizar mais de 48 eventos, todos gratuitos e abertos para a comunidade. A gente já ofereceu, em média, aí, mais ou menos uns quase $16 mil em bolsas de estudos e certificações para a comunidade. Certificação de tecnologias como VMware, MongoDB, Elastic. Todas essas certificações e cursos foram oferecidos e apoiados por essas empresas, inclusive. Então, esse programa de bolsa de estudos, para mim, eu acho que ele é um dos que a gente consegue mais ter impacto. A gente consegue olhar para mulheres que querem entrar na área ou para mulheres que estão já na área e querem se especializar e atingir todas elas da mesma forma. A gente já tem mais de 300 conteúdos gratuitos, abertos, enfim, no mundo, né? E mais ou menos umas 7 mil pessoas participam das comunidades, dos nossos eventos, ao longo dos últimos anos. Então, esse é um pouquinho do nosso impacto, e eu trouxe aqui porque eu sei que não são números tão grandes, e a intenção, na verdade, nem é ser. A gente não é uma empresa, a gente não é uma ONG, a gente é simplesmente um grupo de amigas, a Beth está incluída nisso, que simplesmente se junta e produz conteúdo e fala um pouco do que a gente gosta de falar, do que a gente gosta de fazer, que é trabalhar com infra, trabalhar com cloud. Então, eu acho que muitas vezes a gente sente falta, né, das coisas, tipo, e simplesmente às vezes cruza os braços e aceita, né? A realidade é assim. Mas se a gente se juntar, se a gente se unir e buscar de alguma forma produzir esse tipo de coisa, a gente consegue chegar longe. Então, esse é um pouquinho sobre a comunidade. E eu já falei um pouco, né? Mas por que a gente faz isso? Eu acho que o grande ponto é fazer com que mulheres sintam que elas podem trabalhar com tecnologia, que existem outras possibilidades de carreira que não são só desenvolvimento, né? Tem área de desenvolvimento de software e ela é super cool, como todo mundo vende, mas também tem infra, tem data science, tem um mundo. Então a gente está aqui segurança também, né? Exato. Muitas mulheres deixam de entrar na área porque não conseguem um apoio, né? Antigamente não tinha um apoio, né? Hoje as comunidades também têm esse papel, né? De apoiar, de ajudar aí a trilhar esse caminho, né? Não, é super isso. E a gente faz esse trabalho na comunidade. As pessoas pensam que a gente está apoiando pessoas, mas eu me sinto muito mais apoiada toda vez que eu faço alguma iniciativa, que a gente produz algum evento, que a gente, de alguma forma, ajuda uma pessoa, ajuda uma mulher a se recolocar no mercado ou a ter a sua primeira oportunidade. Grande parte do que a gente faz de evento ou de iniciativa, né, de oferecendo bolsas de estudo, focando em fazer com que elas desenvolvam seu conhecimento técnico e aos poucos consigam a sua empregabilidade na área, porque isso é importante, isso é o que de fato vai mudar a vida delas. Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho. E além dessas adminas, existem várias outras comunidades no Brasil, com foco em engajar mulheres na área de tecnologia. Então, fica aqui as nossas dicas. Tem comunidade que foca em temas específicos, como Django Girls, que é focada em Django. Tem Dev Javas Girl também, que é focada em Java, como eu falei. Tem comunidade de programação, aí tem um bocado, então, mas também tem várias outras que são mais genéricas também. Então, recomendo que vocês indiquem, participem, apoiem, apesar de serem comunidades focadas em mulheres, mas elas certamente elas precisam do apoio de aliados. Homens devem ser aliados da causa, então são super bem-vindos. E, Beth, quer complementar? Eu acho que é muito importante, assim, essas aqui são poucas, né, de muitas que existem, né? E aí, quem tiver mais interesse, a gente está à disposição para conversar mais um pouquinho, né? Como for possível, né? E é bacana porque, assim, mesmo que você não tenha ainda, né, definido qual caminho seguir, dentro da comunidade, qualquer que seja, você vai conseguir ter uma visibilidade maior desse mundo, né, de possibilidades, né, e entender isso, né, aqui realmente eu vou trabalhar com Python, né, então eu estou ali, PyLadies, né,
que é a comunidade específica, né, da linguagem Python, né? Então é basicamente isso. E você vai direcionando. Participar dos eventos também é importante, né? Justamente para você conhecer dessas tecnologias e aí se aprofundar mais naquela que te chama mais atenção, né? Isso aí eu acho que é uma boa dica, né, para a gente poder seguir um caminho aí. É isso. Bom, para finalizar, esses são os contatos da cidade de Minas, especificamente. Vocês podem achar a gente nesses endereços. A social media sou eu, então, se vocês mandarem alguma mensagem lá, provavelmente sou eu que vou responder. Vai ter algum delay, com certeza. Mas fiquem à vontade para contribuir, para indicar para outras pessoas. E obrigada. Tem perguntas, dúvidas? Muito boa apresentação, parabéns. Agora vai? Muito boa apresentação, parabéns. Em 2019, 2020, eu ajudava a organizar uma comunidade também, então encaixa totalmente aqui a respeito. Mas eu tenho uma curiosidade para saber quais que foram as dificuldades que vocês tiveram, porque assim, quando eu ajudava a organizar, eu tive muito problema de engajamento mesmo, de tipo, até conseguir empresas que financiassem os eventos, que ajudassem no coffee break, ali pra galera não, né, só ir lá no evento sem tomar um cafezinho, comer um pão de queijo. Mas era um problema muito grande de engajamento, de realmente as pessoas continuarem indo nos eventos e atrair mais pessoas para dentro dos eventos. Como é que vocês superaram isso? Vocês têm 7 mil participantes aí, então engajamento dá para ver que tem, então eu queria saber mais a respeito. É um desafio, realmente. Para você engajar a comunidade no geral já é difícil, e quando a gente fala de um recorte de diversidade é mais difícil ainda. Mas eu acho que, como a gente falou, existem vários meios de contribuição e tem várias pessoas que se identificam com a forma que você está contribuindo. Então, por exemplo, a gente sabe que o público que a gente vai atingir com uma live é diferente de um público que a gente vai atingir num meetup presencial. O público de uma live a gente consegue pegar o público do Brasil inteiro, às vezes até pessoas de outros países. Então, quando é uma live, a gente tem um tipo de divulgação mais direcionada. A gente busca também ter o apoio de empresas. Então, a gente se conecta muito com outros profissionais de outras empresas que ajudam a gente a chegar, às vezes, nas áreas de marketing, nas áreas de onde tem dinheiro, né, não necessariamente a gente recebe dinheiro na comunidade, é importante de dizer isso, mas a empresa pode oferecer para a gente, como você falou, um espaço para um meetup, um coffee break, ajudar na divulgação dos eventos. Então, eu acho que é um processo assim de você saber quais caminhos funcionam, né? Eu sou super parceira de uma empresa, né, da Elastic, já tem acho que uns 3 anos. Eles sempre ajudam a gente com os eventos, eles sempre contribuem para a gente oferecer para a comunidade novas formas de desenvolver conteúdos. Eles trazem profissionais da Elastic, às vezes, para ensinar conteúdo para as pessoas da comunidade. Então, é um processo constante, né? Você tem que, de fato, mostrar o valor que você está entregando com isso. Então, metrificar tudo que você está fazendo é legal, porque isso ajuda as empresas também a olharem para você com mais cuidado. Tipo assim, olha, ela já ofereceu 130 bolsas nesse valor. Então, você compilar um pouco do que você faz e mostrar o impacto que você está tendo, mesmo que não sejam números tão grandes, porque a gente não tem números tão grandes, mas mostra que você está fazendo aos pouquinhos e é um processo de formiguinha mesmo, é um trabalho de formiguinha. Então, aos poucos a gente vai chegando lá. Tem mais perguntas? Eu só queria falar um negócio. São grandes os números, tá? Então, só isso que eu queria dizer. São grandes, sim. Então, vocês estão de parabéns aí. Boa tarde. Eu queria entender, eu faço parte de uma comunidade lá em Santos, aqui no litoral de São Paulo. Eu queria entender como é que funciona a operação de vocês. Vocês trabalham com uma certa meta de
de cronograma, fazer um meetup por mês? Ou é uma coisa mais orgânica, assim? É completamente orgânico e sem planejamento. Porque como é um trabalho voluntário, então eu não consigo, por exemplo, dizer para você o que eu tenho para fazer nos próximos 12 meses. Não tenho. Mas eu gosto de selecionar, por exemplo, temas, a gente linka temas que a gente quer abordar e a gente vê se dentro do nosso grupo, né, a gente consegue por nós mesmas abordar os temas, ou se a gente vai precisar de o apoio de alguma empresa para bater na porta dela e falar: empresa, por favor, me ajude, esse é o meu briefing, essa é a minha necessidade. Então, e aí a gente também tem um formulário que a gente chama, né, de Call for Paper, que é aberto o ano inteiro. Então, as pessoas submetem lá conteúdos que elas querem produzir na comunidade. Então, se elas querem palestrar na comunidade, se elas querem escrever no blog, a gente está sempre aceitando que elas submetam temas e aí a gente entra em contato com elas para organizar a melhor forma de fazer. Então, é um jeito também de sempre ter conteúdo, deixar um formulário aberto, aceitando palestras, aceitando artigos escritos, e as pessoas, naturalmente, elas vão se inscrevendo para poder contribuir, né? Eu acho que a comunidade ela não tem que ser, às vezes, um palco só seu, né? Você tem que deixar para as pessoas chegarem também. Então, a gente está sempre com... Sempre tem pelo menos um meetup online, que seja uma vez por mês, porque sempre tem gente mandando alguma coisa. Esses dias a gente fez uma live com uma estagiária na área de infraestrutura, que quis compartilhar um pouco do dia a dia dela trabalhando na área. Então, a gente tem essa forma, né, de aceitar os conteúdos, e é totalmente orgânico e sem planejamento nenhum. Oi, boa tarde. Boa tarde. Vai. Obrigada. Bom, parabéns, tá? Eu estou aqui como olhar de empresa, né? A gente tem uma empresa e a gente está criando a nossa comunidade de talentos, mais de pessoas de tecnologia real. Porque a gente oferta vagas, enfim, tudo mais. E o meu interesse sempre é como é que a gente estabelece uma boa relação genuína, empática, né, com as pessoas desenvolvedoras e a gente aqui, responsabilidade como iniciativa privada. E aí tem um recorte também das mulheres presentes, né? Hoje a nossa comunidade tem 12.500 pessoas, mas 25% delas são mulheres. E é algo que vem me incomodando bastante como líder dessa comunidade, né? Porque a gente vai fazer um ano e esses 25, ele parece que não sai daí. Então, assim, eu queria muito dicas mais aqui para a empresa, de boas práticas, para a gente ter bons relacionamentos com comunidades que são genuínas, né, que estão num processo assim de, beleza, eu gosto dessa temática, gosto de me juntar com outra galera, né, que pensa igual a mim, enfim, quero me desenvolver na minha carreira. Então, a minha pergunta vai muito assim, esse conselho aqui para a gente que está como empresa privada, fazendo esses movimentos de se conectar com comunidades. Ótima pergunta, aliás. Eu acho que, principalmente falando do público, né, o recorte de diversidade, ou de qualquer outro recorte, não só de gênero, mas também tem raça, tem pessoas com deficiência, enfim, tem vários outros. Se você quer atingir qualquer recorte de diversidade, você precisa ser intencional. As suas ações precisam mostrar que você quer atingir esse público. Então, é necessário fazer ações afirmativas, é necessário, por exemplo, fazer meetups focados em mulheres palestrando. O público pode ser diverso, pode ser homem, pode ser mulher e tudo mais, mas você precisa ser intencional, você precisa mostrar que você gosta daquele assunto e que você está realmente criando aquele laço, você está trazendo pessoas daquele recorte,
trazendo referências para falar sobre. Então, nossa, gente, tá difícil. Eu acho que você precisa realmente ser intencional e apoio a comunidades. A gente listou várias, todas elas estão sempre buscando apoio. Então, o que você puder oferecer como empresa, por exemplo, espaço para fazer eventos, profissionais da sua empresa que possam mentorar mulheres da comunidade, sempre são super bem-vindos. Então, eu acho que as duas dicas são essas: ser intencional e, ao mesmo tempo, abrir espaço para que as comunidades se conectem com a sua empresa. Abrir mesmo as portas, oferecer o coffee break, o pão de queijo ali que o amigo falou, para o meetup, oferecer o espaço, porque geralmente comunidade é um trabalho voluntário e quem está envolvido, às vezes, tira do próprio bolso para contribuir. Então, eu acho que abrir as portas é bem importante. Olá, boa tarde, eu sou o Yuri da RNP. Agora há pouco eu estava ali na palestra da Malu Sabino também, falando exatamente sobre essa questão da formação, captação e valorização das mulheres na área de tecnologia, especialmente segurança que ela trabalha e tudo mais. E aí eu vim para cá, né, e vi o trabalho de vocês em comunidade, e o que eu quero perguntar é justamente o seguinte: um dos pontos que a Malu falou lá é que geralmente quando a gente vai procurar pessoas para trabalhar no mercado de TI, principalmente de segurança e tal, é muito difícil a gente encontrar essas pessoas na faculdade, porque a faculdade tem todo o método, metodologia, blá, 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 blá. E eu vejo que existe um movimento de trazer pessoas para a área de tecnologia, sobretudo mulheres também, já desde a formação, digamos assim, do ensino médio ou da formação fundamental, fazer com que meninas se enxerguem como atoras e protagonistas no universo também de tecnologia, né? E aí a gente está falando somente de tecnologia da informação, mas tecnologia de uma forma geral. E aí a pergunta que eu quero fazer é exatamente essa: como vocês enxergam a necessidade das comunidades se aproximarem, né, das meninas jovens ainda, em idade ainda de formação fundamental, de ensino médio, para trazê-las também e fortalecer ainda mais essas comunidades? Eu vou falar um pouquinho depois. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência em uma ONG que faz esse trabalho desse engajamento, né, de meninas e meninos também, lá no ensino médio, mostrando todo esse universo de tecnologia, né, e levando oficinas e tudo mais. E o engajamento tem sido muito grande, né? Os pais acompanham, né, porque são menores, precisam acompanhar. E a ONG faz um trabalho sensacional, porque ela já é uma ONG já muito conhecida, já tem muitos parceiros que contribuem com isso, né? Então, assim, hoje há um movimento muito grande em relação a essa questão de levar a tecnologia, né, até a essas pessoas, para que elas já comecem no desenvolvimento pessoal, né, e de formação acadêmica, ela já venha trazendo isso. E com essa ideia, né, eles já começam a fazer essa definição. Então, tem meninas, por exemplo, de 15, 16 anos, que já desenvolvem games, né? Então, assim, isso aí, eu acho que é uma iniciativa e é um caminho que vai trazer para o mundo de tecnologia, principalmente dentro da nossa área, né? Por exemplo, a área de infraestrutura de TI, são pouquíssimas mulheres, pouquíssimas, né? Então, assim, a gente tenta trazer, tanto para essa área de infraestrutura, de cloud, mas também por qualquer outra área que a menina queira, e os meninos também. Isso aí a gente a gente está aberto para isso tudo, né? E aí surgiu essa possibilidade da gente chegar nas escolas, né? Da gente poder fazer esse trabalho lá também. Eu tive a oportunidade de mentorar uma menina de 15 anos que estava nesse processo também de saber para qual caminho que ela queria
qual caminho ela queria seguir, né? Qual faculdade que ela iria fazer. Ela estava completamente perdida, né? Então aí a gente conseguiu mostrar para ela todas as opções e ajudá-la a decidir para onde ela queria. Eu acho que é bastante importante isso. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades aí, né, com a nossa experiência e de todas as pessoas que fazem parte, que podem vir a contribuir, né? Qualquer um de vocês podem contribuir, sim, né? E eu acho que sua pergunta foi bem interessante, justamente porque a gente está tendo aí agora um pensamento diferente em relação a isso. Não só aquela coisa, a gente precisa de faculdade, tem que ter um certificado de bacharel, né, de especialista e tudo mais, né? Então a gente tem que buscar trazer isso, né? E tem muita oportunidade, né? A gente tem buscado trabalhar isso de forma assim mais próxima, né? Então, as ONGs, elas estão sempre abertas também, como as comunidades, para receber pessoas que têm essa capacidade de ajudar. Bia, você quer falar alguma? Não? Ok? Mas... Passa pelo meio. Vai lá. Foi o primeiro? Boa tarde, meu nome é Guilherme. Eu não sei se vocês falaram, se eu não prestei atenção, mas eu queria que se vocês pudessem falar um pouco como foi o início do CISAD Minas, que vocês fazem parte hoje. Apresentar as dificuldades, como é que, não sei se foi vocês, mas foram outras pessoas que tiveram essa iniciativa, como é que foi no início para engajar pessoas, juntar mais gente, ter esse feedback mesmo de como foi. Oi. Tá funcionando? Bom, a CISAD Minas, ela nasceu como um blog. Quem criou foi uma antiga gerente minha, que hoje é uma super amiga, a Valesca. Ela, inclusive, nem está mais no Brasil, ela está trabalhando fora do Brasil. Mas, na época, ela criou o blog e ela escrevia sozinha sobre infraestrutura de TI, sobre carreira, enfim, por estar numa cadeira executiva. Ela já tinha uma super experiência no assunto, tanto técnica quanto relacionada a pessoas. E ela criou isso em 2018 e aí em 2019 nós começamos a trabalhar juntas e entrou todo aquele processo que eu falei durante a palestra, né? A gente começou a ir em vários eventos de comunidade e a gente passou a ver que a maioria dos eventos não tinham mulheres falando de infraestrutura ou às vezes eles nem falavam de infraestrutura, eram a maioria de desenvolvimento. Então a gente resolveu criar o nosso grupinho, digamos assim, aí. E a gente começou a fazer os eventos por conta própria. A gente usava o espaço da empresa que a gente trabalhava. Na época era na Stone. A gente pegava uma sala de reunião, auditório, pedia um coffee break para o RH e abria as inscrições e divulgava no nosso LinkedIn mesmo. A CISAD Minas no começo não tinha página, não tinha domínio, não tinha Instagram, não tinha nada. A gente simplesmente divulgava nas nossas redes e o público vinha organicamente. Então, aí depois que a gente se inscreveu, na verdade, num prêmio da Elastic, porque a gente fazia algumas oficinas ensinando mulheres a utilizar Elasticsearch, a construir observabilidade no ambiente. Aí a gente aplicou para um prêmio da Elastic, só que para aplicar a gente tinha que mostrar, por exemplo, as nossas redes sociais, o nosso site, e a gente não tinha nada. E, enfim, praticamente depois de um ano funcionando sem rede social, sem nada, a gente começou a criar um sitezinho, uma rede social que é administrada por nós mesmos. E foi assim que nasceu. Então foi completamente orgânico, completamente... eu juntei com uma amiga e a gente foi fazendo, sem dinheiro, mas com muita vontade. Então, acho que fica até de incentivo, né? Se você quer fazer alguma coisa, só faz, né? Só começa. E aos poucos foi ganhando forma e hoje está bem mais estruturado. Então, mas foi assim que nasceu. Era um blog e depois virou de fato uma comunidade. Boa tarde, pessoal.
Bom, meu nome é André. Eu venho aqui... Não tô. Alô? Teste. Vocês conseguem me ouvir? Tá dando pra ouvir? Gente, som, problemas técnicos, gente. Faz parte. Alô? Som. Bom, agora tá saindo, beleza. Bom, pessoal, meu nome é André. Eu vim aqui hoje para falar em nome de uma comunidade que eu faço parte também, que é o Núcleo de Tecnologia do MTST. E relembrando um dos motivos de que trouxeram vocês aqui, a gente também faz parte a gente também exerce um pouco desse papel de passar o conhecimento para as pessoas, porque nós somos um coletivo tanto de desenvolvedores quanto de educadores na área de tecnologia e programação, tanto que estou aqui com alguns dos nossos alunos fazendo uma excursão aqui na Campus Party, você vê tão prestigiada aqui que é a Campus Party. Mas nós sofremos de um problema, e por isso que eu queria pegar algumas dicas de vocês, visto os números admiráveis que vocês apresentaram aqui, que vocês têm que ter muito orgulho desses números, que é uma meta que a gente adoraria alcançar. Mas como se organizar para escalar um coletivo dessa forma, tanto para conseguir agregar mais pessoas para o movimento e conseguir distribuir as funções deles, tanto para conseguir captar recursos para conseguir distribuir, para conseguir dar um pouco de infraestrutura e até passar um pouco dessa verba para mentorias até para os próprios participantes ali que estão dentro desse núcleo. Oi. Aqui, sempre, nunca passa. Não tá funcionando, né? Não tô me ouvindo. Sai pelo meio e pelas laterais. Oi. Não? Tá dando pra ouvir? Oi. Mais tá? Então tá bom. Mais alto. Mais bom, alto. como eu falei, a gente... Então tá com problema, porque tava mais alto. Bom, agora eu tô ouvindo. Como eu falei, a gente não tem a menor intenção, por exemplo, de virar uma empresa, uma ONG, uma organização. Na verdade, a minha intenção um dia é não precisar mais ter esses adminas. A minha intenção um dia é que a área de tecnologia seja diversa o suficiente para que a gente não precise mais ser tão intencional, porque é um trabalho bem cansativo e às vezes psicologicamente difícil, né, de tocar. Mas, e aí, até... acho que desligaram. Oi. Bom, e até por conta disso, a gente meio que não se estruturou ao longo do tempo tão bem para escalar. A gente vai fazendo as ações realmente aos poucos, a gente vai testando modelos, e realmente uma coisa que a gente gosta de fazer, e é o que eu acho que ajudou a gente bastante a crescer, é ser realmente intencional. Então, tem eventos que a gente faz e que tem uma adesão muito grande, porque o assunto é o que o pessoal quer ver, quer ouvir, e outros assuntos não são tão cool, né, na visão do mercado e não tem tanto engajamento, mas independente de ter uma pessoa assistindo, participando, ou de ter 100 pessoas, eu acho que é ser constante e ser intencional. Então, se o público que você quer atingir são mulheres, então é importante ser intencional, sempre metrificar os seus resultados, então sempre saber mais ou menos quantas pessoas estão participando dos teus eventos, o porquê que elas estão participando, porque quando você for chegar numa empresa para pedir apoio, recurso, você consegue mostrar para eles, olha, eu já fiz tantos eventos, o meu público vem aos meus eventos porque eles e elas querem ouvir sobre esse tema, eles querem se desenvolver em cima disso. A gente já entregou tanto valor X para a comunidade em evento, em certificação. Então, eu acho que eu não tenho
uma receita pronta, mas eu acho que o que eu tenho feito é realmente ser intencional e constante. É um trabalho de formiguinha, mas a gente precisa fazer, independente de ter uma pessoa participando ou 100. Eu acho que é isso. Acabou o tempo, desculpa. Mas se vocês quiserem, podem procurar a gente nas redes sociais da Cidade de Minas. Eu e a Beth também temos redes sociais próprias, então fiquem super à vontade para adicionar a gente. E obrigada.